O Corinthians já tem proposta de uma grande bet brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o fracasso de Marcos Braz, que não estará nem no Flamengo, nem como vereador em 2025. Preciso te atualizar sobre Rodrigo Caetano, ele é o grande sonho do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Falo também sobre os reforços do São Paulo. Cadê os jogadores contratados na última janela? Sobre o Palmeiras, informação importante envolvendo o Dudu. Te atualizo sobre o Atlético, história bem legal do time mineiro que já está na Série B do Brasileiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações sobre o Cruzeiro, Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, desejar ótima semana e pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos dessa segunda-feira, apesar da data FIFA conseguir separar partidas legais, especialmente na Série B com dois jogões. Primeiro temos Goiás e Santos, tô indo de empate, difícil palpite para esse jogo. Depois, Sport e Ceará, dois dos maiores clubes nordestinos, ambos brigando pelo acesso para a Série A, vou de vitória do Sport. No Campeonato Argentino, rodada importante, com Barraca Central e Independiente Rivadavia, com Banfield e Estudiantes, com Defensa e Justiça e Rosário Central, além de Atlético Tucumã contra o Tigre. Para você fazer a sua fezinha na 1xBet é super simples, tô deixando o link no comentário fixo, você clica e se cadastra, sempre lembrando, precisa se divertir com responsabilidade, ter mais de 18 anos de idade. Não é o objetivo que você fique rico ou milionário, e sim se divirta de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro para constatar uma queda vertiginosa. Do time que foi quarto colocado no primeiro turno, 33 pontos, 58% de aproveitamento contra um Cruzeiro que é só o 14º colocado no retorno. Foram só 10 pontos conquistados e 33% de aproveitamento. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer por que o Cruzeiro caiu tanto. Bora falar também sobre o Vasco, o volante Souza, expulso depois de 4 minutos em campo. No jogo contra o Juventude, usou suas redes sociais para se desculpar pela expulsão, não só com os atletas, como com a comissão e também torcedores. Ele justificou que se excedeu pela vontade de ganhar. Vasco que não vence há 6 partidas, são 3 empates e 3 derrotas, o último triunfo contra o Vitória há mais de um mês, em 1º de setembro. Bora contar também que Cavani, um dos grandes astros daquela lista de 62 atletas que eu havia divulgado outro dia para falar sobre jogadores que ficam desempregados no fim do ano, o Cavani renovou seu vínculo com o Boca Juniors por mais 2 temporadas, outra ótima opção, que poderia assinar um pré-contrato e já não pode mais. Para completar o giro de notícias, bora para o exterior para contar que Real Madrid está interessado em Alexander-Arnold. Lateral direito que pertence ao Liverpool, o Arnold seria o substituto do Carvajal, que não joga mais nessa temporada, teve lesão séria no último sábado. Já Vitor Roque segue sendo bastante cornetado agora pela imprensa espanhola, mesmo depois da mudança para o Betis por empréstimo, 1 gol em 7 partidas, e as críticas mais recentes se dão pelos 2 gols perdidos na derrota no clássico do Betis para o Sevilha por 1-0. Quero te contar agora sobre a história bem bonita do Atlético, time mineiro de São João del Rei, que recuperou, que voltou às atividades profissionais em 2018. Disputando a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Ele sobe para a 2ª, sobe para a 1ª, garante classificação para a Série D do Brasileiro no ano passado, sobe para a Série C e nessa temporada, em sua estreia na 3ª divisão, sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Londrina por 2-1 no final de semana, assegurou o primeiro lugar do seu grupo e com isso também a vaga na final da Série C contra o Volta Redonda. Equipe de São João del Rei que havia se transformado numa SAF, que vai ter um investimento pesado na próxima temporada, depois da venda de 49% das suas ações para um empresário brasileiro com envolvimento no mundo árabe.
Roger Silva, ex-atacante de Palmeiras, São Paulo, Sport, entre outros clubes, é um dos grandes responsáveis pelo ótimo momento do Atlético, time cuja folha salarial é pouco superior a R$ 1 milhão e por mês. E legal contar também que o acesso à terceira divisão já assegurou um bicho para os atletas e para a comissão técnica do Atlético de R$ 1 milhão. Se eles garantirem também o título, vão ter direito a mais R$ 300 mil como prêmio. Bora falar agora sobre o Palmeiras para debater a respeito de Dudu. Completamente fora dos planos da presidente Leila Pereira, também não parece fazer parte do projeto de Abel Ferreira, mas as duas últimas participações do Dudu, mesmo com poucos minutos, foram positivas, gerando um debate entre torcedores de que o Dudu merece jogar mais minutos. Só para exemplificar, ele entra faltando 8 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético empatavam em 1-1 e ele sofre o pênalti do Rubens, que garante o gol do Veiga e a vitória diante do Galo. Contra o Red Bull Bragantino, no último sábado, ele até teve um pouco mais de tempo, 12 minutos, e também deixou boa impressão, criando pelo menos 2 oportunidades. Foi o suficiente para que vários torcedores palmeirenses nas redes sociais começassem a debater e exigir que o Abel dê mais minutos para o atacante de 32 anos de idade, que ainda não marcou desde que voltou da lesão. São 13 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. E eu tô com a galera. Eu acho que o Dudu já merece mais minutos, tem sido uma peça importante e quanto mais moral e tempo você der para ele, maior a tendência dele se tornar uma peça importante. Eu sei que a Leila não gosta do Dudu e vai fazer o possível e o impossível para que ele não permaneça no seu último ano de contrato em 2025. Mas enquanto atleta do Palmeiras e recebendo R$ 2.100.000 mensais, ele precisa jogar e eu o colocaria em campo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Antes, só para completar, lembrar que nos últimos 6 jogos, o Dudu entrou em 3 e nos outros 3 nem saiu do banco de reservas. E a soma desses 3 jogos em que ele atuou só equivaleu a 30 minutos de jogo. Média de 10 minutos por partida. Certamente dá para dizer que o Abel não morre de amores também pelo atacante. Bora falar agora sobre o São Paulo. Um dos grandes motivos de crítica ao trabalho do Zubeldia é o baixíssimo aproveitamento em relação aos 4 reforços contratados pelo São Paulo nessa segunda janela de transferências. Eu fui conferir em quantos minutos Ramal Lewis, Santiago Longo, Marcos Antônio e Juan tiveram desde que foram contratados. E dá para dizer de fato que o técnico são paulino não tem demonstrado muita intenção em aproveitar os novos reforços. Ramal Lewis, por exemplo, lateral esquerdo norte-irlandês, só 3 partidas. 87 minutos somados. Desses 3 jogos, só um na condição de titular, foi justamente na derrota para o Cuiabá, os outros 2 como reserva. Em 3 jogos nem sequer saiu do banco de reservas. O caso do Santiago Longo é ainda mais grave. Uma única partida, 73 minutos em campo, foi no jogo contra o Cruzeiro. Já são 4 partidas seguidas sem nem sequer sair do banco de reservas. Marcos Antônio, o primeiro a ser contratado e apresentado, jogador que era pretendido pelo Flamengo, só 24 anos de idade. Desde que foi contratado, ele esteve em campo em 5 vezes. 371 minutos em campo, com 2 partidas como titular. Não sai do banco de reservas há 3 jogos, já são 11 rodadas em que ele nem é utilizado. 11 partidas em que ele vai para o banco e não entra. Para completar o caso do Juan, zagueiro de 25 anos de idade, só 2 partidas, ambas como titular, 180 minutos em campo, jogou contra Internacional e Cruzeiro. Nas outras 2, ele não sai do banco de reservas há 2 jogos e já soma 7 partidas em que ele vai para o banco e não é aproveitado. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Caetano. O Atlético Mineiro decidiu que vai contratar um CEO de futebol. Há a percepção dos acionistas do clube de que essa figura é super importante para auxiliar o Vitor, que era gerente de futebol, foi promovido ao diretor executivo de futebol, mas a avaliação interna é de que há necessidade de uma figura mais importante, que se relaciona melhor com as entidades, enfim, e o grande nome do Atlético é justamente o Rodrigo Caetano, que ocupava esse mesmo cargo até fevereiro desse ano, quando foi contratado pela CBF para ser diretor de seleções. Aí você vai se perguntar, mas será que o Rodrigo Caetano toparia largar a CBF para voltar para o Galo? A resposta é: pode ser.
Rodrigo Caetano e o Atlético têm conversado. O Rodrigo já deixou bem claro que não sai da CBF antes do encerramento do calendário nessa temporada. A seleção ainda joga mais 4 vezes esse ano. Na quinta-feira contra o Peru, na terça-feira contra a Venezuela. Depois no dia 14 de novembro contra... Não, na quinta-feira contra o Chile, na outra terça-feira contra o Peru. Aí sim, no dia 14 de novembro contra a Venezuela e no dia 19 de novembro encerra sua participação contra o Uruguai como mandante. Depois desses jogos, aí sim vai haver uma última reunião entre o Rodrigo Caetano e o pessoal do Galo e não se descarta a chance de o Rodrigo pedir demissão da CBF. O motivo? Ele entende que está sendo bem pouco utilizado, mal utilizado. Ele não tem autonomia, suas decisões não são, quase sempre são ignoradas, todos os pedidos de mudança sempre acabam esbarrando em questões políticas, então dá para contar que o Rodrigo Caetano anda incomodado com a forma como a CBF é administrada e diante desse cenário ele não descarta voltar para o Clube Atlético Mineiro. Você, torcedor atleticano, gostaria dessa notícia? Já usa espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Acho que seria muito importante ter o Rodrigo Caetano nesse momento, até porque os jogos contra o River Plate serão marcados certamente por uma questão política muito forte. Da Conmebol, que tem o Olímpia como só para explicar esse assunto é importante. O River Plate, campeão da Libertadores, classifica o Olímpia para o Super Mundial de Clubes. E o Olímpia tem como um dos seus principais torcedores Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. Tá bom para você? Hora de falar sobre o Flamengo para contar sobre a derrocada de Marcos Braz. O homem forte do futebol do Flamengo nos últimos tempos, também vereador do Rio de Janeiro, vai iniciar 2025 sem qualquer ligação com o Fla e sem o cargo de vereador. Primeiro fala sobre o futebol, já é certo, independentemente de quem vencer a eleição para presidente, que o Braz estará fora. Nem o Rodrigo Dunch, que é o atual candidato da situação, gosta do Marcos Braz, muito menos os candidatos da oposição. E nesse domingo, o Marcos Braz sofreu uma dura derrota, ele tentou a reeleição como vereador e foi um fiasco. Só 8.151 votos. Na última eleição, que garantiu a ele o status de vereador, foram 40.938 votos. Ele teve menos do que um quarto dos votos da eleição de 2020 e não tem qualquer chance de continuar na cadeira de vereador. Vai ocupar esse cargo somente até dezembro. Vamos ser sinceros? Alguém que era vice-presidente de futebol do Flamengo não poderia ser vereador, são cargos antagonistas, você não tem tempo para ser um bom vereador e um bom vice-presidente. E muitas vezes ele faltava às sessões, comparecia muito pouco, contribuição das menores. No fim das contas, o péssimo trabalho dele também como vice-presidente de futebol acabou também interferindo na questão política. Foram 2,5 bilhões de reais de receita que o Flamengo teve nos últimos 2 anos, em 2022 e 2023, e apesar de todo esse caminhão de dinheiro, o Flamengo só conseguiu vencer um campeonato carioca. Em 2023 foram 7 disputas sem nenhum título, em 2024 já 2 torneios encerrados, Campeonato Carioca com título e a Libertadores da América sem qualquer conquista. Diante desse fracasso retumbante dentro de campo, Marcos Braz amargou essa derrota gigante nas urnas. Se você acha que o Marcos Braz merecia melhor sorte, está colhendo o que plantou, já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar sobre o Corinthians com informação importante. Uma grande casa de apostas esportivas do Brasil procurou o Corinthians durante o fim de semana para demonstrar interesse e ocupar o lugar da Esportes da Sorte. Timão ainda não bateu o martelo, até porque aguarda por um desfecho nas tratativas da Esportes da Sorte com o governo. Só para explicar essa história, o governo federal decidiu legalizar as apostas esportivas. Para isso, as casas de apostas têm até dia 11 de outubro para entrar com um pedido de regularização. E a Esportes da Sorte ainda não conseguiu fazer parte de uma lista que hoje já conta com 205 casas de apostas nesse trâmite para se tornarem legais. Há necessidade de pagamento de 30 milhões de reais ao governo, há necessidade de um aporte de mais 15 milhões de reais para situações emergenciais, enfim, a Esportes da Sorte segue sem estar regularizada. Se até a próxima sexta-feira ela não fizer parte de qualquer lista dessas casas de apostas regularizadas, o site sairá do ar e na teoria e na prática o contrato com o Corinthians vai precisar ser rescindido.
Importante contar que diante desse cenário o Corinthians já foi procurado por algumas casas de apostas, entre elas essa casa de apostas brasileira. Não consegui descobrir o nome, a pessoa do Corinthians que me contou garantiu que trata-se de uma bet importante, que já demonstrou interesse de assumir o compromisso que o Corinthians tem, por exemplo, com o Memphis Depay, esses 57 milhões de reais a serem pagos em 2 anos. Corinthians que tem vínculo com a Esportes da Sorte por mais 2 anos e 8 meses, e tem um faturamento, uma receita a receber de algo próximo a 280 milhões de reais pelo contrato que ainda falta. O Timó assegura que se o contrato com a Esportes da Sorte for rescindido, vai cobrar uma multa de 100 milhões de reais que já estava prevista no vínculo. A saideira sobre esse assunto, o Darwin Filho, que é o CEO da Esportes da Sorte, chegou a ser preso recentemente, acusado de lavagem de dinheiro e também de jogos ilegais. Só mais uma informação curiosa sobre o tema: a VideBet, que já foi patrocinadora do Corinthians e ficou fora dessa primeira lista de casas de apostas regularizadas ou em processo de regularização, a VideBet teve seu nome na última atualização da quinta-feira e a partir daí dá para imaginar que ela vai continuar operando. E você, o que pensa sobre tudo isso? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!